Olá, boa noite. Não sei se você está vendo esse vídeo gravado ou ao vivo. Então, se você estiver vendo gravado, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo. Hoje a gente vai conversar sobre as consequências do TDAH não tratado. Porque realmente o TDAH ele traz vários sintomas que, se a gente não trata, a gente não lida de alguma forma, vão causar muitas consequências na nossa vida. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Boa noite, Carol. Queria sugerir para vocês convidarem algumas pessoas a estarem aqui com a gente, algumas pessoas que vocês saibam que têm TDAH e não tratam, ou que desconfiam que têm TDAH. Só colocar no aviãozinho aqui que vocês vão conseguir convidar as pessoas. Vou convidar algumas aqui também. Enviar para algumas pessoas. Boa noite, Nicolas. Oi, Fabiola. Formiga Atômica, não sei o seu nome, então boa noite, Formiga Atômica. É a única forma que eu consigo falar com você, pelo nome que tá ali. Se quiser falar o seu nome aqui, por gentileza. Gente, tô convidando algumas pessoas, convidem algumas pessoas também que vocês sabem que possam aproveitar essa live, aproveitar esse conteúdo. Só colocar no aviãozinho aqui embaixo. Boa noite, Max. Como eu disse, a gente vai conversar sobre algumas consequências do TDAH não tratado. Tá? Então, o TDAH realmente ele pode trazer várias consequências, porque naturalmente ele traz, né, vários sinais e sintomas, e que se não forem tratados, eles vão ficar reverberando ali na sua vida sem que você tenha um tratamento e você vai ser bastante prejudicado por isso. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Tem alguém de vocês aqui que me acompanha há menos de um mês, que chegou recentemente, ou vocês já acompanham há mais tempo? Me conta aqui enquanto o pessoal vai chegando. Você me acompanhou depois dessa transição de nicho que eu fiz, que eu estava falando só de produtividade saudável, daí eu passei a falar de TDAH, você estava me acompanhando só nessa fase do TDAH, ou já me acompanhava antes? Coloca aqui nos comentários, por gentileza. Tem um delayzinho entre o que vocês falam e o que eu recebo, tá? Então, às vezes demora, às vezes vocês já responderam, já falaram alguma coisa e eu tô aqui sem ter respondido, tá? Mas é por conta desse atrasozinho que tem ali na live. E aí, vocês convidaram alguém? Mandaram um aviãozinho? Mandar pra mais algumas pessoas aqui que eu sei que estavam querendo assistir essa live, mas que não estão aqui. Inclusive, a pessoa que sugeriu o tema dessa live não está aqui. Me mandou uma caixinha fazendo uma pergunta e não está aqui. Então, mandei um aviãozinho ali para ela. Boa noite, João Ricardo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, vamos lá então. Vamos conversar. O que eu quero começar? Antes de a gente falar das características, das consequências que o TDAH não tratado pode trazer, quero conversar um pouco com vocês sobre quais as características do TDAH. Vamos começar do início, né? Vamos voltar lá do início, quando a gente entende o que é o TDAH. De forma bem resumida, assim, vou falar para vocês. Então, as coisas mais básicas sobre o TDAH é que ele é um transtorno que envolve desatenção, hiperatividade e impulsividade. São essas três as principais características do TDAH. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, é como se esses fossem os sintomas primários. Assim, as primeiras coisas ali que a gente pode conversar, pensando em termos assim de que essas são as grandes coisas que envolvem o TDAH e que vão abranger outros sintomas, outras questões. Tá? Então, assim, se a gente for pensar em desatenção, parece assim, um sintoma é só uma coisa simples, mas pode envolver muitas coisas, pode trazer muitas consequências, tá? E talvez vocês vejam uma intrusa por aqui, porque a dona Bela está à solta. E ela gosta de passar aqui na frente, então talvez vocês vejam ela. Então, só a desatenção já traz várias consequências, tá? Então, por exemplo, eu gosto de separar, enquanto eu estava preparando esse conteúdo para vocês, eu separei as consequências do TDAH em alguns níveis. Então, teria o nível primário, que são essas três características que eu falei para vocês. Desatenção,
hiperatividade e impulsividade. Esse é o nível primário. Secundário seria tudo que vem como consequência de algum desses três. Tá? Então, os três, se a gente for pegar, a gente consegue desenvolver vários outros sintomas que a gente percebe como consequência de um desses três. Tá? Então, sintomas primários: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Sintomas secundários. Então, se a gente for pegar só da desatenção, de secundário da desatenção, a gente tem dificuldade com atenção em detalhes. Então, os detalhes passam batido, passam despercebido. Falha para manter a atenção. Então, tem essa dificuldade de manter. Aí eu consigo direcionar. É como se a atenção fosse uma lanterna, que eu direciono o foco para um lugar e eu preciso manter aquela atenção. Então, eu preciso manter a lanterna direcionada para aquele local. E eu não consigo manter. Daqui a pouco eu já estou iluminando outra coisa e eu não mantenho a atenção, a lanterna, onde eu preciso iluminar. Tá? Então, é difícil de manter a atenção. Eu quero desafiar vocês a tudo que eu for falando, que vocês forem pensando, vão pensando em consequências que essas características podem trazer quando estão presentes na vida de uma pessoa de forma frequente. Tá? Então, tudo que eu for falando, vocês já vão imaginando, porque daí vocês mesmos já vão ter a resposta, algumas das respostas de quais são as consequências do TDAH não tratado. Porque tudo que é sintoma que a gente for falar vão ter consequências na vida do indivíduo, né? Não é à toa que é um transtorno. Todo transtorno ele gera sofrimento clinicamente significativo, né? Que a gente chama, um sofrimento realmente incômodo para a pessoa. Às vezes, assim, até gera outras questões, né? Por conta desse incômodo. Então, gera um sofrimento clinicamente significativo e prejuízos na vida da pessoa em diversas áreas, tá? Então, olha, a gente falou do sintoma primário, né? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Agora a gente está dentro da desatenção falando dos sintomas secundários. O que a desatenção por si só já causa? Dificuldade com a atenção em detalhes, falha para manter a atenção, falha para ouvir quando falam com você diretamente. Sabe aquela pessoa que você fala, parece que a pessoa não está escutando, e você fala: fulano, tô falando com você. Tem uma dificuldade real de você estar processando, da pessoa com TDAH, processar o que alguém está falando com ela, sabe? Então, falha para ouvir quando falam com a pessoa diretamente, tudo isso está dentro da desatenção. Dificuldade em seguir instruções, então tem lá uma lista de instruções, a pessoa ou não lê, ou se lê, não segue, não retém a informação, não vai seguir as instruções, tudo por falta de atenção, tá? Por essa dificuldade na atenção. Dificuldade para organizar tarefas, tá? Então, se eu tenho dificuldade com a atenção, vai ser muito difícil eu me organizar nas tarefas, porque se organizar, se planejar, demanda tempo, não é mesmo? Se você precisa planejar o teu dia, as suas atividades, vai demandar um tempo de você estar ali pensando no que tem que fazer, que hora você vai fazer, em que momento, enfim, demanda um tempo, né? Você estar ali se planejando. Então, se demanda tempo, vai demandar da sua atenção também. Então, dentro da desatenção, temos essa outra consequência de ter dificuldade de planejar, de se organizar nas tarefas. Também evitar tarefas que envolvam esforço mental prolongado. Tudo que envolva um esforço mental prolongado vai ser mais difícil para quem tem TDAH, justamente por essa dificuldade de manter a atenção. Lembra que tudo isso está dentro do sintoma de desatenção, né? Que é um sintoma primário, agora a gente está falando do secundário já. Então, se eu tenho dificuldade de manter a atenção, com certeza eu vou evitar e vou ter um sofrimento significativo quando eu estiver me envolvendo com alguma atividade que envolva um esforço mental prolongado. Então, eu vou precisar ler um artigo muito grande, fazer uma leitura de um livro, escrever um TCC, um artigo, enfim. Tudo isso vai demandar um esforço mental prolongado. E vai ser difícil. Não é que é impossível, mas é difícil. Tá? Então, vamos pegando essas coisas que eu tô falando e vamos pensando. Se uma pessoa tem isso com frequência na vida dela e por muito tempo, porque afinal ela não está tratando, aqui a gente está falando de uma pessoa que não está tratando, quais vão ser as consequências na vida dela? Vamos pegando aí, porque daí vocês vão ter as respostas e a gente vai conversar sobre isso depois. Então, evita tarefas que envolvam esforço mental prolongado. Perde coisas importantes também por desatenção. Tá? Então, é comum a pessoa perder chave, óculos, celular, qualquer outra coisa importante. Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha mais isso de perder as minhas coisas. Hoje não é tanto. Mas quando eu era pequena, eu usava um aparelho móvel. Minha mãe chegou aí. Ela sabe que eu já perdi algumas vezes esse aparelho móvel, né? Já esqueci relógio da minha irmã. Uma vez ela me emprestou um relógio que ela amava. Eu fui no shopping e esqueci naquela prateleira que fica em cima ali no banheiro, né? Esqueci lá em cima quando fui ver jantar mais lá. Então, assim, a gente esquece algumas coisas por falta de atenção mesmo. Porque a gente não... Por que esquece? Não é um problema de memória. Muita gente acha que quem tem TDAH tem problema na memória. E muitos pacientes com TDAH chegam pra mim falando: eu tô com problema na memória.
o problema não é na memória. Muitas vezes pode ser que tenha um agravante, tá? Não vou generalizar que nunca é. Mas o problema normalmente é na atenção. Por quê? Porque a memória e a atenção, elas andam totalmente juntas. A atenção é a porta de entrada da memória. Se eu não entro na salinha da atenção, eu não consigo chegar na salinha da memória. Porque para eu guardar na minha memória alguma coisa, eu preciso ter direcionado a minha atenção para aquilo. Então, se eu não direcionei a atenção para o momento em que eu coloquei o relógio da minha irmã em cima da prateleira, eu esqueci, eu não reti essa informação. Esqueci de colocar a saia. Não é bem assim. Agora você vai ter que me fazer explicar essa história. Eu era criança, tá, gente? Eu tava com um poncho que era compridinho. Era pra ter colocado uma saia embaixo? Era, mas assim, não aparecia nada, tá? Mas minha mãe gosta de contar essa história como se eu tivesse esquecido de colocar a saia e eu já fosse adulto. Não, eu era criança, tá, gente? Enfim, voltando. Se eu não direciono minha atenção pro momento em que eu tô colocando o relógio num determinado lugar, eu não vou reter essa informação. Então, eu não vou lembrar depois onde que eu coloquei e que eu tenho que buscar ele. Então, não é problema na memória, muitas vezes, tá? É problema, de fato, de atenção, de reter aquela informação para poder armazenar, que seria a memória, certo? É facilmente distraído por estímulos externos. Então, houve um barulho, e daí já quer direcionar a atenção para lá. Faz essa variação da atenção. É o que eu falei para vocês de não conseguir manter a atenção, como se a atenção fosse uma lanterna que a gente está direcionando para algum lugar. E essa lanterna fica sendo direcionada para todos os estímulos que aparecem naquele momento. Então, eu estou aqui prestando atenção numa aula, mas daí faz um barulho lá fora, eu olho lá para fora. A minha gatinha que faz alguma coisa, que algum barulho, eu olho. Então, é sempre pegando aquela lanterna da atenção e direcionando para todos os outros estímulos, não conseguindo manter a atenção e sendo facilmente distraído por estímulos externos. E esquecido nas atividades diárias. Veja que aqui também tem a ver com a memória, né? De novo falando da memória. Esquecido nas atividades diárias, mas está dentro daquele guarda-chuva da desatenção. É um sintoma secundário, né? Esquecer as atividades diárias é um sintoma secundário da dificuldade com a atenção, que é um sintoma primário. Desatenção, hiperatividade e impulsividade são os 3 primários, e esses que eu estou falando agora são os secundários da desatenção. Então, de novo, é na memória, mas agora você já sabe que não é um problema na memória. Não é esquecido porque tem problema de memória. É esquecido porque não prestou atenção. E a atenção é a porta de entrada da memória. Se eu não presto atenção, não vou armazenar. Agora, hiperatividade e impulsividade. Por que eu vou falar dos dois juntos? Normalmente a gente fala mesmo do TDAH, quando a gente vai falar de desatenção, aliás, hiperatividade e impulsividade, a gente fala dos dois juntos porque muitos sintomas se confundem, a gente não sabe o que é só impulsividade, o que é só desatenção, então a gente fala deles juntos, tá bom? Então, dentro desses primários, hiperatividade e impulsividade, nós temos os secundários. Mexer as mãos ou os pés com frequência, ou se contorcer na cadeira. Quem é meu paciente sabe que eu estou sempre trocando de posição. Estou assim, daqui a pouco eu ponho minha perna aqui. Daqui a pouco eu tiro e troco a outra. Daqui a pouco eu coloco as duas. Eu estou mexendo sempre, tá? Então, mexe as mãos, a pessoa tem essa... sei lá, às vezes tem algum tique, alguma mania de ficar mexendo de alguma forma com as mãos, ou os pés, ou tremer a perna voluntariamente, sabe? Lembra, vou voltar a atenção para isso. Lembra que tudo isso que eu tô falando para vocês, todas essas consequências, todos esses sintomas, é para vocês pensarem em se uma pessoa tem tudo isso e não trata, que consequências ela vai ter na vida dela? Tá? Vamos trazendo isso para a mente de vocês. Então, sempre tá se mexendo. Levanta quando é necessário permanecer sentado. Então, imagina, se eu tô aqui com vocês, é pra eu estar sentada aqui falando com vocês, certo? Imagina se do nada eu começo a levantar e vou lá no meu quarto e vou explorar o meu apartamento novo, né? Que eu compartilhei com vocês que eu me mudei. Não faz o menor sentido, né? Mas é uma pressão muito grande interna de se mexer. Por isso, quando não pode levantar e consegue se controlar, né? Consegue controlar esse impulso, tá lá se mexendo, tá mexendo a mão, tá mexendo a perna, tá se contorcendo na cadeira, como eu falei pra vocês. Então, tem muito isso de estar sempre se mexendo, tá? Por isso que, assim, na infância você consegue observar melhor esses sintomas. Porque a criança, ela não tem tanto aquela coisa da moral e do que é certo e errado. Não tem tanto medo do julgamento dos outros. Então, tá na sala de aula e quer levantar? Vai levantar mesmo. Vai lá falar com o amiguinho lá do outro lado. Agora, tá numa faculdade, você já vai pensar 2 vezes antes de levantar. Mas quando criança tem esse impulso maior e não tem tanta essa vergonha de estar fazendo isso. De fato, na infância a gente tem uma impulsividade maior no quesito físico, então tem muito isso de levantar, de escalar as coisas.
E na idade adulta isso se transforma mais para uma inquietação interna, sabe? Uma sensação de inquietude, de uma vontade de se movimentar, certo? Então, ó, levanta quando é necessário permanecer sentado. Em consequência, uma pessoa que não vai tratar essa hiperatividade com impulsividade pode ter na vida dela. Sente-se inquieto, acabei de falar para vocês. Dificuldade para realizar com tranquilidade atividades de lazer. Dificuldade para realizar com tranquilidade atividades de lazer. Atividades de lazer, naturalmente, vão ser atividades que vão te relaxar, que vão te distrair de alguma coisa, assim, do teu trabalho, dos teus estudos, que vão te fazer, de fato, ter uma pausa ali. Quem tem TDAH tem mais dificuldade de permanecer calmamente fazendo essas atividades. Então, eu já ouvi de pacientes, eu não consigo assistir um filme até o final. Eu começo a assistir, eu começo a ficar inquieta. Estou gostando do filme, às vezes, mas eu preciso levantar, eu preciso sair, eu preciso pausar o filme, preciso mudar de filme. Então, tem realmente essa dificuldade de se envolver em atividade de lazer de forma tranquila, de forma calma. Nem todo mundo que tem TDAH tem todos esses sintomas que eu tô falando pra vocês, tá bom? Então, às vezes... O Luiz chegou. Oi, amor. Às vezes, assim, você tem um ou outro, mas não necessariamente todos, né? Eu, por exemplo, não percebo em mim essa dificuldade de me envolver numa atividade de lazer de forma calma. O máximo de inquietude que eu tenho é essa vontade de me mexer, que eu falei pra vocês. Mas não, tipo, eu consigo assistir um filme até o final quando eu não durmo, né? O Luiz sabe bem disso. Minha família também. Quando eu não durmo, eu consigo e gosto de assistir o filme até o final e tô quietinha assistindo tranquilamente. Então, não é todo mundo que tem todos os sintomas, tá? Na verdade, a gente tem alguns e não todos. Necessidade de estar sempre em movimento, também tem a ver com a hiperatividade, impulsividade, já falei um pouco pra vocês. Fala excessivamente, uma pressão por estar falando, sabe? Justamente por essa hiperatividade, por essa vontade de estar sempre em ação. E pode ter muito a ver também com a impulsividade, sabe? De não conseguir, às vezes, ficar quieto quando precisa, de intrometer a fala de outra pessoa. O próximo é justamente isso. Responde antes da pergunta ter sido concluída. Então, essa impulsividade de eu já sei o que a pessoa vai falar, então eu completo a frase. Nem sempre é, né? Ou interrompe a fala dos outros, também é um sintoma que está aqui. Dificuldade de esperar a sua vez, também é um sintoma secundário dentro da hiperatividade e impulsividade. Todo mundo, ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de fila, mas quem tem TDAH vai ter uma dificuldade maior de estar esperando a sua vez de realizar alguma coisa, sabe? Tem uma inquietude muito grande justamente por esse impulso de querer estar em movimento, essa impulsividade, essa hiperatividade interna que se reflete no externo também, tá? Tá, então eu falei pra vocês dos sintomas primários, que é desatenção, hiperatividade e impulsividade. São esses os sintomas primários do TDAH. Dentro de cada um deles, vocês viram que tem vários sintomas, né, que a gente pode observar. Então, dentro da desatenção, a gente falou de todos eles. Todos não, né? Alguns. Hiperatividade e impulsividade, alguns também dos secundários. Esses que eu falei pra vocês são os critérios diagnósticos também, que tá lá no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que foi o que eu falei com vocês na live passada, né? Há 2 semanas. Aí, se a gente for pensar em cada sintoma desse, a gente ainda pode pensar em sintomas terciários, que são coisas que vão derivar desses secundários, junto, obviamente, com os primários, né? Então, os primários derivam os secundários, que deriva os terciários. Que é, por exemplo, eu citei só alguns, tá? Porque tem, assim, infinitos sintomas, mas eu coloquei alguns aqui só pra gente conversar um pouco. Dificuldade com a gestão do tempo, justamente pela desatenção, pela hiperatividade, pela impulsividade. Aqui ele vai juntar um pouco de cada, sabe? Não é exclusivo de um domínio ali primário que eu falei pra vocês, tá? Aqui vai juntar. Então, dificuldade com a gestão do tempo. Porque eu não consigo calcular de forma correta quanto tempo eu vou demorar para fazer uma coisa. Eu acho que vai ser 40 minutos, no fim é 3 horas. Então, essa dificuldade com a gestão do tempo é um sintoma terciário que, nessa live, para vocês irem pensando de uma pessoa que não trata o TDAH, com todos esses sintomas, quais vão ser as consequências na vida dela? Quais são os impactos da pessoa ter tudo isso e não tratar? Então, dificuldade com a gestão do tempo, aí por si só já dá para fazer uma live imensa falando de todas as consequências de uma pessoa que tem dificuldade com a gestão do tempo, né? Atrasos, procrastinação, falha na entrega de trabalhos, enfim, prazos. Dá pra gente pensar em muita coisa aqui, né, na dificuldade de gestão com o tempo. Procrastinação é um outro sintoma terciário que a gente pode pensar dentro desses primários e secundários. Então, a procrastinação também já dá muito conteúdo aqui pra gente conversar, muito assunto
Porque se a gente pensar em procrastinação, a pessoa que procrastina, ela pode procrastinar qualquer coisa. E se eu procrastino, por exemplo, cuidar da minha saúde, vou ter um problema, sério. Então, se eu tenho já, por exemplo, uma predisposição a ter algum problema cardíaco, pelo meu histórico familiar, genético, se eu não estiver cuidando dessa área da minha vida, se eu não estiver me exercitando, tomando água, o que também é uma área de procrastinação, né? Fazer exercício, tomar água, fazer check-ups médicos, consultas anuais ou, né, periodicamente, eu posso ter um problema mais sério. Então, quando vocês me fizeram a pergunta, o que o TDAH não tratado pode causar? Olha só quantas coisas a gente pode pensar aqui. Dá pra falar muito sobre isso, mas eu quero instigar vocês a pensarem mesmo. Eu tô trazendo ali os sintomas primários, secundários, terciários para ajudar vocês a pensar. Uma pessoa que tem problema com procrastinação generalizado na vida dela, quais consequências ela vai ter? São infinitas as possibilidades, né? A gente pensar em procrastinação de estudo. Vamos supor que eu tô fazendo faculdade e eu tô procrastinando os meus estudos. Procrastinando ler, estudar. Quais vão ser as consequências? Vou ter uma nota ruim, vou reprovar, vou ser um profissional que vai ter menos conhecimento da área, porque procrastinou muitas coisas que precisava fazer. Então, vocês estão vendo que vai longe, né, essa conversa de consequências. Mas eu quis trazer algumas coisas pontuais para eu ir instigando vocês a pensarem, a raciocinarem sobre isso. Uma pessoa que não trata isso vai ter que tipo de problema. Ansiedade também é uma consequência muito comum de um TDAH não tratado. Tá? Já compartilhei com vocês que eu tenho um transtorno de ansiedade também comórbido ao TDAH. E tem muito a ver com o TDAH. Não só pela hiperatividade que acompanha o TDAH, né? Porque a hiperatividade e a ansiedade podem se confundir muitas vezes em relação aos seus sintomas. Mas também pela autocobrança que gera, né? Você não tá conseguindo fazer uma coisa, você tá vendo as outras pessoas conseguirem, você não tá, você tem uma dificuldade que parece que os outros não têm. Parece óbvio para os outros e para você não tá sendo. O que tem de errado comigo? Então gera ansiedade. Pode gerar também depressão. Tem muita gente que tem o TDAH e tem como comorbidade o transtorno depressivo maior, que é o nome da depressão, né, que a gente chama. Tem vários transtornos depressivos, mas o mais conhecido, mais comum é o transtorno depressivo maior. Então eu posso sim desenvolver uma depressão não só por causa do TDAH. Nunca um transtorno vai ser desenvolvido por uma coisa. É a minha, sei lá, eu fui demitida, então eu entrei em depressão. Não. Você foi demitida, junto ao teu histórico familiar, né, a questão genética, a carga genética tem uma influência muito grande nos transtornos. Junta com outras mudanças significativas que você teve na sua vida nesse período. Aí sim a gente pode pensar. Junta vitamina D baixa, outras coisas nessa área mais física, né, fisiológica. Então a gente nunca pode pensar em, tipo, o TDAH gerou um transtorno de ansiedade. Não, o TDAH contribuiu muito para um transtorno de ansiedade, mas não é a única causa. Tá? A gente nunca pode pensar dessa forma. Então, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento. Isso é bem comum, tá? É bem comum que a pessoa que tem TDAH não consiga manter seus relacionamentos por muito tempo. Justamente porque, diante de tudo isso que a gente viu, como consequências, como sintomas, a pessoa vai ter problemas no seu relacionamento. Porque não consegue, às vezes, cumprir combinados, porque não consegue cumprir horários, porque, sei lá, vai procrastinar alguma coisa importante no relacionamento, porque é impulsiva e acaba, às vezes, falando uma coisa que pode machucar o outro, porque é hiperativa, então tá sempre, sei lá, com esse movimento, assim, que às vezes pode, de certa forma, incomodar, atrapalhar, gerar algum transtorno, enfim, não consegue se manter, por exemplo, né, nessa questão que eu tô querendo dizer. Vamos assistir um filme quietinho aqui? Vamos. Não consigo, tenho que ficar em pé, tenho que fazer outra coisa, não consegue ter aquele momento ali, né, com o parceiro, porque tá sempre se agitando pra tudo, então também pode ter bastante problema de relacionamento, tá? Inclusive, nesse livro aqui, que eu já compartilhei com vocês, né, Vencendo o TDAH Adulto, ele traz aqui como uma chamada aqui da capa já, Vencendo o TDAH Adulto. O maior especialista da área mostra como você pode ter sucesso no trabalho, então aqui já mostra que uma pessoa com TDAH tem problemas no trabalho, por conta dos seus sintomas. Desenvolver bons relacionamentos, que também tem problemas nessa área, lidar com suas finanças, vou chegar nessa parte, manter um estilo de vida saudável. São 4 coisas assim que, se a gente pensar como consequências de um TDAH não tratado, são as principais. Tá? Relacionamentos, finanças, estilo de vida saudável e trabalho.
trabalho tem uma grande influência também. Se a gente for olhar para todos os sintomas que a gente conversou, a gente pensa que essa pessoa realmente vai ter problemas no trabalho, nos relacionamentos. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as finanças, né? É muito comum que a pessoa com TDAH se endivide, tá? Então tenha dívidas, não consiga ter uma reserva financeira, justamente pela impulsividade que acompanha. Eu vejo uma coisa e eu compro imediatamente, não consigo nem parar para pensar se eu quero, se eu preciso, se eu posso, se eu mereço. Já lembrei do esqueminha lá da Natália Arcuri. Quero, mereço, preciso, posso, devo. Não consegue nem lembrar que tem um esqueminha da Natália Arcuri que ajuda a gente a pensar se eu devo comprar aquilo. Já comprou. Antes de pensar, já comprou. A pessoa com TDAH costuma agir e depois pensar. Então, por isso também vai gerar problemas de relacionamento, porque às vezes fala uma coisa que não era para ter dito. É impulsivo nas suas ações. Então, pode sim ter problemas com dívidas, de comprar coisas impulsivamente que nem precisam. Inclusive, amanhã vai sair um conteúdo para vocês sobre um estilo de vida que pode ajudar muito a contrapor esse estilo mais impulsivo, de comprar tudo que vê na frente, de querer ter mais e comprar, adquirir. Amanhã fiquem de olho que vai sair um conteúdo sobre isso, tá? O que mais? Problemas de relacionamento, problemas no trabalho, como eu já falei pra vocês um pouco. Problemas de saúde física e mental. Então, eu posso sim ter muitos problemas de saúde física, se a gente pensar, né? Procrastinar exercício físico, procrastinar uma boa alimentação, procrastinar tomar água. Vou ter vários problemas físicos, certo? Problemas de saúde mental, mesma coisa. Ansiedade, depressão, ou nem falando de transtornos, mas de procrastinação, dificuldades com relacionamentos também vai gerar esses problemas de ordem mental, cognitiva. Então, assim, se a gente for pensar em crenças também que uma pessoa com TDAH pode desenvolver justamente pelas suas dificuldades, também é uma questão que se encaixa nessa categoria aqui, né, de problemas da mente, problemas cognitivos. De eu estar tendo uma crença sobre mim mesma de que eu não sou capaz, de que eu não dou conta, de que o outro é melhor que eu, de que eu sou insuficiente, justamente pelas dificuldades que eu apresento. Eu vou desenvolvendo essas crenças que não são verdadeiras, mas eu vou acreditando nisso. Então, vou gerar esses problemas também se eu não tratar. Não concluir projetos. Quantos projetos a gente tem na vida? Seja terminar de ler um livro, é um projeto. Dos menores aos maiores, né? Terminar de ler um livro, limpar a casa, desenvolver um empreendimento. Tudo isso é projeto. Alguma coisa no seu trabalho que você está desenvolvendo, um mestrado, uma faculdade é um projeto. Muitas vezes as pessoas não concluem os projetos. Daí se frustram muito, né? Que vai retroalimentando todo o sistema lá de ansiedade, de crenças, de depressão, enfim. É longa essa cadeia de eventos, né, que pode gerar. Então, não concluir projetos também é um sintoma ali, uma consequência terciária. Dívidas por compras impulsivas, já falei sobre isso. Não investir na saúde, também já falei. Do que a gente já falou aqui, além do que a gente já falou, o que mais vocês conseguem pensar em consequências que uma pessoa com TDAH, com todos esses sintomas que eu falei pra vocês, pode ter na sua vida? Alguém tem algum palpite? De alguma coisa que pensou aí, além do que eu já falei? Coloquei nos comentários para compartilhar com a gente, por gentileza. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês hoje é justamente vocês entenderem do macro ao micro, né? O macro. Os 3 principais sintomas do TDAH: desatenção, hiperatividade e impulsividade, que são os sintomas primários, né, que eu falei para vocês. Aí os secundários, a partir da desatenção, tudo que eu posso ter de consequência com a desatenção, dificuldade com a atenção em detalhes, falha para manter a atenção, falha para ouvir quando alguém fala comigo, prestar atenção no que alguém está falando, dificuldade de seguir instruções, organizar tarefas, tudo isso tem a ver com a desatenção. Então, o secundário é os terciários: procrastinação, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, dívidas, não investir na saúde, problema com gestão do tempo. Tem muitas coisas. Então, a minha ideia foi trazer esse macro para a gente ir afunilando e entender. Uma pessoa que tem problema com dívidas, por si só já é uma grande consequência, mas o que mais pode gerar na vida dela? Quais são os hábitos mais comuns de pessoas com TDAH não tratado? A procrastinação já é o primeiro. A procrastinação pode se tornar um hábito. Ela não é por si só um hábito, ela é um comportamento, mas ela pode se tornar um hábito. Porque a gente começa procrastinando uma coisa, tem uma recompensa com isso, então eu começo procrastinando tomar água.
quando eu deixo de lado, quando eu penso, eu preciso tomar água, a gente sente como um peso, eu preciso tomar, é algo que é chato, não é gostoso, eu tenho que tomar. Quando você deixa de lado, eu não vou tomar, vou procrastinar. Deixar de lado, você primeiro sente um alívio. Então, a primeira consequência que você tem é prazerosa. Isso significa que vai reforçar aquele comportamento para você. Que vai ser mais fácil ainda de você procrastinar outras vezes e em outras situações de forma generalizada na sua vida. Então, a procrastinação pode se tornar um hábito, tá? E é um dos mais prejudiciais se a gente for pensar em saúde, enfim. Tudo que a gente possa pensar aqui na procrastinação é bem amplo e pode envolver diversas áreas, tá? Tudo que é hábito não saudável que a gente consegue pensar é muito mais fácil de desenvolver no TDAH, tá? Então, desde, hábitos contrários, né? Não fazer exercício físico, que seria contrário ao hábito de fazer exercício físico, até, hábito de... Aí já é procrastinação também, mas eu ia falar de adiar o momento de acordar, de levantar, de começar a fazer as coisas, também é procrastinação. Enfim, dá pra gente pensar em muitas coisas, assim, que acompanham o TDAH e que se tornam hábitos, que daí é um problema, né? Porque se torna um hábito, se torna um hábito, já fica mais solidificado e um pouco mais difícil de lidar. Mas não é impossível, tá? Não entendo dessa forma. Não é impossível, só é um pouco mais difícil porque já está solidificado. Tudo que é hábito vai ficar mais automático, mais fácil, né? Por isso que a gente incentiva tanto hábitos saudáveis, porque vai ficando cada vez mais automático, mais fácil. Tá? E, para fechar, que seria então o tratamento para o TDAH? Né? O tratamento para o TDAH envolve psicoterapia e medicação. Tá? No mínimo, pode envolver outras áreas para te ajudar, né? Para dar um suporte, tipo nutricionista, para dar um suporte na questão alimentar, que influencia muito. Tem alguns alimentos que influenciam muito no TDAH, tanto para piorar os sintomas quanto para dar uma aliviada neles. Tá? Então, nutricionista, enfim, a gente pode pensar em vários outros profissionais para acompanhar. Mas o mínimo do tratamento é a psicoterapia e o remédio. A psicoterapia vai, inclusive, te orientar nesses hábitos, né? Na busca por outros profissionais, tipo nutricionista, personal, enfim. Mas o básico do básico é psicoterapia e medicação, tá? As pessoas não entendem, não compreendem também, e aí nós sofremos muito. Não compreendem os sintomas do TDAH e as consequências? Se for isso, realmente. Quem não passa por isso ou não estudou, não entende. Muitas vezes julga, né? Falando que é preguiça, que é frescura, que é corpo mole. E esse julgamento atrapalha muito mais, né? Dificulta ainda mais que a gente faça as coisas. Porque se a gente mesmo já se julga, aí vem alguém, provavelmente que a gente confia e não entende e julga também, vai reforçar ainda mais as nossas crenças de incapacidade, qualquer outro tipo de crença, né? De insuficiência. Então, por isso que faz parte do tratamento do TDAH a psicoeducação com os familiares também. Então, o que seria a psicoeducação? É explicar o que é o transtorno, quais são as consequências. Explicar que aquele familiar que está fazendo terapia não está fazendo corpo mole, não é preguiçoso, não está deixando de fazer porque quer irritar você, porque qualquer outro motivo. É porque tem um transtorno que dificulta as ações. Então, uma parte importante do tratamento com TDAH é a psicoeducação com a família. Ou do paciente, de você explicar, né, o psicólogo explicar para o paciente, fazer essa psicoeducação completa e daí passar isso para ele falar para os familiares e psicoeducar. Se for suficiente, ok. Se não for, traz para terapia. Para que o psicólogo não vai fazer terapia com a família, mas vai psicoeducar. Vai passar todas as informações que o familiar precisa para entender melhor aquele familiar que tem um transtorno. Então, realmente, isso é uma coisa que é complicado, né? Quando as pessoas ao nosso redor não entendem. Mas a gente pode ir ensinando ela aos poucos. À medida que a gente for se conhecendo, for aprendendo sobre o nosso transtorno, a gente também pode ir transmitindo isso para as pessoas. Se elas vão aderir isso e nos apoiar e ter empatia, aí já não está no nosso controle. Está no nosso controle conhecer mais do transtorno e explicar para as pessoas ao nosso redor do que se trata. Mais alguma coisa, pessoal? Se quiserem fazer mais alguma pergunta, algum comentário, podem colocar aí. Se não, a gente já pode ir encerrando. Tá? Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Fiquei muito feliz com todo mundo que apareceu aqui, com as perguntas, com os comentários. Tem um comentário ali, misericórdia. Imagino que tenha se identificado com as coisas e esteja talvez com medo das consequências, ou para você ou para alguma pessoa próxima. O David comentou ali. É isso, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Às vezes demora um pouquinho para aparecer para mim, mas pode ser que vocês não tenham falado nada também.
Gente, é isso, então continuem acompanhando os conteúdos que eu vou colocar. Eu sempre tenho o objetivo de ajudar vocês a entenderem melhor sobre esse transtorno, seja pra você ou pra alguma outra pessoa próxima. Amanhã vai ser um conteúdo legal sobre, que eu tava falando pra vocês, da impulsividade, né? Vai sair um conteúdo legal pra ajudar vocês com essa questão da impulsividade e que tem uma amplitude muito maior, muito mais do que vocês imaginam. Então, eu não vou dar spoiler, vejam lá amanhã, tá bom? Imagina. Que bom que você tava aqui, participou e gostou, interagiu, fico feliz. Gente, boa noite pra vocês, boa semana. Obrigada mais uma vez por todo mundo. Obrigada, amorzinho, por estar aqui comigo. Beijo, pessoal.